Tá, meus queridos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, estamos na lição 60 agora, entrando na lição 60, estabelecendo a atmosfera de bênção, parte 2. Então, nós vimos que a bênção, ela é determinante pela figura do Pai. O Pai gera sobre a vida das pessoas, né? Essa atmosfera do Pai é muito interessante. Texto de Números 6, 22 e 27, ao 27, perdão. Disse o Senhor a Moisés: falarão seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Palavra Assim linda. porão, assim porão, é, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, como estamos vendo sobre a bênção, podemos então definir a bênção não como bens materiais, mas sim como a atmosfera que é gerada sobre aqueles que obedecem o Pai. Então, isso aqui a gente já veio falando ao longo do tempo, que a figura de bênção, ele é determinada aí por esse processo de um pai. Então, a gente vai ver na vida de Jacó que ele vendeu a bênção da primogenitura e depois tinha a bênção espiritual do pai, né? Então, existe duas questões aqui. A bênção da primogenitura, que é dupla porção material, e a bênção da a bênção espiritual de um pai. Deuteronômio 28, 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo. Se obedeceres o mandamento do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Irmão, eu quero chamar a atenção aqui de vocês para um fator. Eu digo agora como um pai espiritual. O que eu tenho visto ao longo desse tempo? Me entenda bem, me compreenda de uma maneira correta. Às vezes, nós estamos debaixo de uma paternidade, mas sempre estamos também procurando e fluindo em diversos ensinos. Não que isso seja proibido, mas o que eu estou dizendo aqui é: existe uma pessoa que está te direcionando para um lado. Aí, daqui a pouco, você está assistindo outra pessoa que está fazendo isso aqui. Aí, existe outra pessoa que está fazendo isso daqui. Aí, tem outra pessoa que te manda para lá. Aí, tem outro ensino que te manda para cá. E aí, as pessoas estão sempre assim. Ou seja, no fundo, eu tenho percebido que nessa nossa temporada, principalmente virtual, a paternidade em si, ela tem se tornado somente um título que as pessoas estão adquirindo sobre si e não necessariamente uma orientação. Eu vou falar, o som está baixo? Bom, então acho que é o teu, Aline. Deixa eu ver como está o sisteminha aqui. Vou dar uma cruzinha aqui. Cruzado. Então, assim, o que eu percebo eu digo agora como um filho, não como um pai. O meu pai é o apóstolo Joseir. Ele tem tanta informação que ele libera que, na verdade, se eu for pegar, né, como para obedecer os direcionamentos, com certeza não vai dar tempo para mim seguir outros direcionamentos. Então, quando eu vejo muitas pessoas pegando aqui,
essa multiforma de estudo, e está estudando com fulano, e é a live do ciclano, é o estudo do Beltrano, aquela coisa toda, é 15. Com certeza essa pessoa não está botando em prática. Não está. Porque, meu irmão, você botar um direcionamento em prática, ele requer tempo. Então, se você vai colocar em prática um direcionamento, ele requer um tempo. O problema é que nós estamos ficando de um modo que realmente quem me abençoa? Porque quem me abençoa, a gente vem falando, né, ao longo do tempo, vocês vêm aprendendo até comigo. Vocês vêm aprendendo a respeito da bênção de um pai, né, a cobertura espiritual que te dá bênção, aquele onde você coloca, né, o teu dízimo, esse é quem te abençoa e tal. E as pessoas vêm nesse processo, até mesmo com a gente, né, vêm com esse processo, vem fazendo isso, mas o que mais eu vejo aqui é essa palavra aqui, ó. Se obedeceres os meus mandamentos. Ou seja, onde é gerada a bênção de uma paternidade? A obediência. A obediência de mandamentos. Então vamos lá. Agora, é lógico que nós nunca vamos nos comparar com Deus. É óbvio. É óbvio. Porém, na íntegra, irmão, você está obedecendo aquilo que a tua cobertura está dizendo, ou seja, você está seguindo os conselhos e colocando em prática na tua vida? Sim, apóstolo, eu estou. Mas será que dá tempo mesmo para tanta coisa que muitas vezes você come? Eu vou dizer aqui no físico. Fim de ano, eu sei que vai acontecer isso. Bota do dia 25 até o dia 5. Meu irmão, o teu estômago não dá nem tempo de fazer digestão. Você levanta com um parente em casa, come. 9 horas da manhã, come. Meio-dia, come. 3 horas da tarde, come. 11 horas, quer dizer, 6 horas da noite, come de novo. 11 horas só para forrar o estômago, come de novo. Ou seja, você passa 2, 3, 4 dias empanzinado, comendo, 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 comendo. Eu tenho sentido que, espiritualmente, as pessoas estão assim. Pega aqui, come isso aqui, come aquilo ali, come aquilo lá, come aquilo outro, come, 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 come. Eles se tornam tão lentos, tão lentos, que eles não conseguem mais agir. Eu não sei se você já comeu muito assim, sabe? Passou um dia inteiro comendo, 2 dias, 3 dias comendo. Irmão, chega um tempo que você está tão lento, porque você está tão empanzinado, a comida não consegue fazer efeito. É como se, sabe, a tua barriga parece que vai estourar. Geralmente, quando a gente vai para alguns lugares, irmão, a gente come, come. E não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou dizendo que você se torna lento. E eu tenho sentido isso nas pessoas. Às vezes, eu vou colocar aqui, as pessoas que eu acompanho mais na igreja local, vou dizer, às vezes você passa um direcionamento, a pessoa, depois você não vê sucesso, você vê que a pessoa não está fluindo. Por quê? Porque ela tá pautada em cima de 2, 3, 4, 5 direcionamentos. 5 coisas ela tá indo. Entendeu? Ela está sempre buscando uma solução para a sua vida, porém ela não para obedecer. É como fica doente, né? Ela fala o seguinte: toma o remédio tal, depois você faz o chá tal, depois você faz a batida tal, ou seja, depois você nem sabe o que foi que te ajudou e se alguma coisa te ajudou, porque você não parou para realmente ver se é eficaz isso que você está fazendo. Então, eu vou dizer isso daqui, eu sei que aqui tem muitos, né, que não faz parte da minha rede ou coisa, não estou dizendo para você não escutar os nossos ensinos, mas eu estou dizendo o seguinte, irmão, e os que fazem parte, tente, por uma temporada, filtrar e passa a entender que você estabeleceu algo, o Senhor te colocou em algo, diminua o teu leque de ensinos e pratique mais o que você está ouvindo. Essa é a bênção da paternidade. Dá uma enxugada. Não sei como que você está. Dá uma enxugada.
Eu vou te dizer por quê. Vamos lá. Esses dias eu estava vendo. Eu estava vendo entrei para ver os comentários do meu canal de YouTube. Aí estava lá. As pessoas que assistem o meu canal também assistem. Aí fez a relação. Aí estava lá, Coraiola, não sei quem, pá, 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 pá. Eu comecei a ver que, tipo assim, as pessoas assistem, comem das informações, mas também comem de informações que é o oposto daquilo que a gente está falando. Ou seja, é assim, eu não estou dizendo que eu estou certo, ele está errado, ou ele está certo, eu estou errado. Eu estou dizendo que são informações opostas. Né? A gente está falando, irmão, centraliza. Aí, por exemplo, vou colocar um Coraiola, um anjo, você tem que buscar. E eu vou falar, meu irmão, cuidado com isso. Né? Vamos colocar aqui, cuidado com esse negócio. Pode dar ruim. E ele diz, não, vai lá e ativa o teu anjo, meu irmão. E eu estou dizendo, cuidado com isso, que você pode dar mal com esse negócio. Ou seja, são informações corretas, são informações opostas. E a galera vai comer. Eu fico pensando, meu Deus, o que está na cabeça do povo? A salada de fruta que deve virar na cabeça dessas pessoas. Né? Houve uma pessoa que fala, vai para a esquerda, e depois houve outra pessoa que fala que vai para a direita, depois outra pessoa fala, não, você nem para a esquerda e para a direita, você tem que ir reto. O outro, não, você tem que dar ré para trás, que o negócio... Isso vai virar um problema tão violento na vida de uma pessoa que ela vai andar em círculo. Então, às vezes, aquilo que você acha que você está crescendo, você está andando em círculo. Porque que no final, não tem literalmente uma pessoa específica que te abençoa. Existe várias. Existem várias pessoas que estão cuidando de você. E é aquele negócio, todo mundo cuida, porém ninguém cuida com excelência. Entendeu? Todo mundo cuida, mas ninguém realmente está cuidando com excelência. É o famoso tiquim. Eu vi o tiquim? Como a gente trabalha com música, a gente sabe disso, né? O que você toca? Tudo. É um tiquinho de cada coisa. Eu toco violão, toco bateria, toco teclado, toco não sei o quê, toco. Mas você toca alguma coisa bem feita? Não. É tudo um tiquinho de cada coisa. Então, é essa a questão. A gente precisa estar realmente focando em algo. Eu vou falar isso comigo, Éder Gregório. Sabe quando eu comecei a crescer? Eu também era assim. Né? Eu estava aqui, aí eu ia comer daqui, eu comia dali, pegava daqui, pegava de lá, pegava não sei o quê. Foi bom? Foi legal. Eu não posso dizer que é ruim. Mas, sabe quando tudo me trouxe uma eficácia melhor? Quando eu foquei. Eu foquei em algo e fui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Pare nessa semana e pensa realmente quem te abençoa. Quem realmente é responsável por te abençoar? Entendeu aqui? Quem? Quem é responsável por isso? Às vezes a gente está usando muito essa palavra reino. Sim, é reino, querido. É reino. Nós atuamos no reino. Mas as informações em excesso te traz lentidão. Então, para de ouvir um pouco e praticar mais. Limita o teu ouvido e pratica. Se colocou, coloca em prática. Porque, irmão, não tem como. Não tem como você colocar em prática algo em um dia. Isso é meses. Isso é anos. Você vai ter que colocar em prática. Bem? Então, isso é muito importante para nós. Muito importante vocês decifrarem isso. A gente tem nesse penúltimo capítulo, né, que é paternidade, você tem que sair desse capítulo aqui definido mesmo o que é uma paternidade na tua vida. Porque a paternidade ela tem se tornado algo hoje muito abstrata. A paternidade ela tem se tornado muito filosófica, muito filosófica. E eu falo isso daqui de uma maneira muito clara. Várias pessoas às vezes chegam para mim e falam, apóstolo, pode me corrigir. Você vê coisa errada em mim, pode falar. Irmão, já me dá 4 tipos de medo isso. Porque a maioria das vezes que eu tento fazer isso,
eu levo bordoada. Irmão, ó, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui está ruim, isso aqui não está bem. Não, não é assim não, apóstolo. É assim não. Ué, peraí. Você falou que eu posso falar, você disse que eu podia, né? Então, realmente defina com excelência quem está cuidando de você. Bem? Quem está realmente cuidando da tua vida? Você precisa terminar esse estudo, você precisa terminar esse bloco, essa parte aqui, definido. Olha, realmente, eu estou na paternidade tal, eu ouço, eu gasto tempo praticando o que essa pessoa fala, eu gasto tempo colocando isso em prática. Eu coloquei em prática, não funcionou nada. Botei tudo em prática, essa pessoa falou, não funcionou nada. Então, meu irmão, ora mais um pouquinho, né? Realmente, se você colocou literalmente em prática, ora um pouquinho mais, vê se realmente é isso que o Senhor está colocando, né, na tua vida, ou se é você que não está obedecendo mesmo a regra, aquilo que a pessoa está dizendo. Esses dias eu conversava com os irmãos aqui da igreja. Falei, meu irmão, a gente sabe das coisas. A gente sabe desse, desse processo das coisas. A gente sabe dos tempos, das estações. Mas eu vejo, por exemplo, na igreja local aqui, muitas pessoas não botam em prática. E aqueles que botaram em prática, meu irmão, como eles estão crescendo. Mas tem uns que não botam em prática. Amém? Então não adianta você saber o remédio que você tem que tomar se você não toma. Você não vai ser curado. Né? Então, assim também. Não adianta você falar que você está debaixo de um ensino, mas esse ensino não está sendo aplicado na íntegra na tua vida. Bem? Então, a paternidade aqui é isso. Quem te abençoa? Eu quero que você faça essa pergunta para você, irmão, mas seja sincero com você mesmo. Realmente, quem te abençoa? Quem é a pessoa que está sabendo dos teus problemas? Quem é a pessoa que está sabendo daquilo que está acontecendo com você? Bem? Então, dê uma analisada nisso. Como estamos vendo na aula anterior, estávamos, somente o pai pode gerar essa atmosfera de bênção sobre a vida de um filho. Somente a figura do pai é capaz de projetar a estrutura do futuro de um filho. Isso precisamos entender no reino, pois se falamos do reino, então estamos falando de um governo que é passado de pai para filho. Isso é uma monarquia. Na questão democracia, que não na questão democracia, não temos transferência, mas na monarquia não existe votação, mas sim uma tomada de herança. Tudo é passado de pai para filho, de geração em geração. Não é diferente no reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um reino democrático. O reino de Deus é um reino monárquico. Ou seja, a gente não é maioria de voto, mas sim uma, uma tomada de herança. Em 1 Pedro, né? 3,9 diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Colossenses 3, 24. Cientes de que saberemos do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é o que estáis servindo. Então, a gente vai ter a recompensa de herança. Por quê? Porque é de pai para filho. Uma herança que passa de pai para filho. Veja que Jesus se assentou, perdão, que está aceitou, na cadeira de Moisés, perdão, na cadeira de Davi, terrenamente dizendo.
Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus e Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja, a gente sabe muito bem disso, porque nós trabalhamos com quebra de maldição. E você vai ver que quebra de maldição é a repetição de ciclos nos filhos que foram gerados no pai. Então você vai ver que diversas vezes, até mesmo datas de ciclos de maldição é transferido para o filho. Né? Com tantos anos, o menino, vamos supor, uma pessoa teve um problema de um abuso sexual aos 5 anos de idade, aí gera um filho. Você vai ver que nos 5 anos de idade do filho também há uma tentativa de molestação, alguma coisa, para repetir ciclo. É para repetir ciclo. Mas a gente não entende que isso também pode ser gerado como bênção. Ou seja, o que aconteceu na tua vida, você também pode reivindicar como ciclo de bênção. Eu vou contar, vou colocar um testemunho, né? Não um testemunho. Quando eu tinha eu me converti em 99, fevereiro de 99. Então eu tinha de 15 anos que eu comecei o meu processo e fui batizado com os meus 16 anos, dezembro, acho que 99. Então, eu vou colocar aqui, eu tinha entre 15 e 16 anos. Meu processo, né, de conversão e entrega para o Senhor. E então, com meus 16 anos, eu comecei a fazer parte do louvor da igreja e comecei, então, tudo isso. E eu vendo meu filho hoje tem 16 anos. E aí, desde quando ele tinha 14, eu comecei a falar, Senhor, eu me converti com 16, e eu quero meu filho com 16 anos também servindo no altar, ou seja, eu quero ativar essa bênção também no meu filho. Eu comecei no altar com 16 anos. Eu comecei a aprender a tocar música, eu comecei isso e aquilo, e meu filho também. Eu quero isso, que meu filho também seja tocado por esse ciclo de bênção. Porque até aqui eu vi que muitos ciclos de maldição tentou tocar ele exatamente onde me tocou. Então eu também quero as bênçãos tocando ele. Mas para mim, eu vou dizer bem sério, estava bem longe, mas muito longe. O menino sabe tocar bem, ele tem uma pegada para tocar violão, guitarra, mas como adolescente, né, já é batizado, já não leva uma vida esculachada, mas eu queria ele no altar, como dos 16 anos eu também estava no altar. E aí vai, e umas 2 semanas para trás eu peguei firme com ele, falei, não, agora você vai. E ontem, né, a gente foi para um congresso fazer um congresso de adoração, e ele estava tocando violão. Ou seja, pronto. A hora que eu vi ele tocando mesmo, porque ele não queria, ele era resistente, e no sábado e domingo, quando eu vi ele realmente entregando ali, tocando, gostando daquele negócio, eu falei, pronto, Senhor, meu sonho realizado. Mais um ciclo ativado, né, de bênção, glória a Deus, né? Pronto, já vi meu filho também na mesmo ciclo de bênção transferido agora para ele. Com 16 anos, ele começou também o ministério dele. Ou seja, é bênção, é herança que a gente deixa. Isso é passado de pai para filho. Nós temos que entender que é isso que nós precisamos entender. Essa herança é passada para os filhos espirituais também. Ou seja, há uma herança que passa de pai para filho. Há algo que a gente transfere de pai para filho. É algo que a gente entrega aí de pai para filho. Então, isso nós precisamos entender. Mas a gente para de ver isso. A gente para de sentir isso. A gente para de desejar isso. Amém? Então, se você tem essa questão da paternidade, meu irmão, toma posse disso. Ou seja, aquilo que está acontecendo na vida do teu pai espiritual também pode te alcançar na mesma intensidade, porque é uma herança, é um ciclo. E se aconteceu na vida dele, vai acontecer na sua também. Se você, é lógico, entrar debaixo disso. Como eu falo porque a gente só visa maldição. Não é verdade? A gente só visa maldição. Vamos quebrar as maldições que vêm dos pais. Mas, irmão, existe bênção também. Existe bênção que vem da tua família, física e espiritual. Existe bênção. Aquilo que aconteceu também pode acontecer na vida dos filhos, nas bênçãos. Amém?
Então, eu vou sempre nas expectativas aqui, né? Então, eu comecei meu ministério pastoral com 21. Agora, a primeira coisa eu já vi com meu filho. Agora, meu irmão, é começar a orar. Com 21 anos, eu quero um jeito pastor. Né? Por quê? Porque eu quero que se repita isso. Eu quero que repita esse ciclo, né? Porque eu vi que foi bom para mim. O Senhor me colocou, eu sei que Ele tem um chamado, então eu quero ver isso acontecendo também na vida dele. Você entende isso? Isso é pai para filho, isso é bênção geracional. Então a gente tem que aprender a tomar posse dessas bênçãos. E vocês, como pais, a declarar isso, né, sobre a vida dos filhos físicos e espirituais. Então, se tivermos ligado a uma atmosfera de paternidade. Ah, não, está aqui. Entendendo isso, podemos dizer que você não pode receber nenhuma herança se você não está ligado à paternidade física, espiritual ou a de Deus. Somente podemos receber algo se estivermos ligados a uma atmosfera de paternidade. Quando voltamos ao tempo bíblico, podemos ver que a maior coisa que um filho poderia receber era a bênção de um pai. Pois, segundo essa bênção, determinaria o destino profético e até mesmo físico de uma pessoa. Ou seja, a bênção de um pai ele determina. A gente vai ver Benjamim, né? Benjamim, a vida dele foi determinada por a característica da bênção de um pai. Veja que quando Israel chama seu filho, ele determina o futuro profético de cada um. A gente vai ver em Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó seu filho e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Olha que nesse texto temos muitas chaves que podemos aprender sobre a bênção, mas uma delas é que somente um pai lança o filho para o seu futuro. Veja que Israel fala: eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Veja que ele vai falar sobre o futuro, dias vindouros. E essa palavra é achairit, que significa parte posterior, fim, conclusão, últimos tempos, tempos proféticos, tempos futuros. Sabe, irmãos, quando Moisés lança a bênção sobre essas 12 tribos, já existia 12 nações. Mas quando Jacó lança a bênção sobre esses 12 filhos, eram só 12 meninos briguentos, barrigudos e sem futuro. Você entendeu? Porque a gente vai ver que eram 12 meninos desconcertados, choraminguento, que dava trabalho à torta e à direita. Quando a gente olha para isso, somente um pai pode ver um futuro em um filho. É fácil, entre aspas, Moisés abençoar já uma nação. É aquilo que o apóstolo Joseí falou lá no começo do congresso, né? No começo do congresso do Kingdom em Goiânia. Ele começou o congresso dizendo isso. Né? O quanto de pessoas que vêm, quer dizer, foi no sábado de manhã, perdão. O quanto de pessoas vêm totalmente destruída, demolida, e ninguém quer essas pessoas. Mas quando essa pessoa é ajustada pela figura de um pai, é tratada e começa a crescer, depois um monte de gente vem para querer ser pai. Ele conta até a experiência de um dos filhos dele, que ele tinha, que o cara estava na lona, meu irmão, estava lá na lona. E aí ele foi lá, ajudou o cara, fez tudo, e ele começou a crescer, foi lá até fazer o portão do cara e aquela coisa toda aí. Um determinado tempo, quando esse apóstolo já estava bem, né, estruturado, chega um outro lá e fala: rapaz, vem para minha paternidade, moço. Você está aí com esse apóstolo aí de longe aí, vem para minha paternidade. Aí esse apóstolo, né, filho do apóstolo, ele falou assim: você está vendo esse portão aqui? Então, foi ele que veio fazer para mim. Você está vendo a minha vida? Quando eu estava lá na lona, ninguém veio aqui. Ele veio aqui, passava uma semana aqui em casa, ele fez isso, ele fez isso. Ele falou: rapaz, o cara fez tudo isso. Falei, sim. Então, assim, quando eu estava na lona, ninguém quis vir aqui. Mas quando eu fui, né, cresci, aí um monte de pai. Por que eu estou dizendo isso? É fácil, entre aspas, para Moisés
ver 12 nações e abençoar. Mas o difícil é Jacó, meu irmão, que era pai vendo 12 meninos daquele ali, que se você pegar a história de cada um desses, vamos colocar Judá. Meu irmão, que desconcertado era Judá. Judá era um cara totalmente fora da casinha. E ele chegar e falar assim, Judá, você é isso, você é aquilo, tá, 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 tá. Issacar, você é aquilo outro. Simeão, você é assim, assim, assim. José, você é assim. Ou seja, meu irmão, é só um pai que consegue ver o destino profético de um filho. É só um pai. Mas ninguém. Né? Quem tem filho, tanto físico quanto espiritual, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes o outro fala assim, rapaz, larga a mão de si. Não vai dar nada, não. Mas você, com a tua visão de pai, né? Você fala assim, rapaz, daqui vai ter futuro, mano. Vai ter futuro esse menino. Né? Ninguém consegue enxergar o futuro a não ser um pai. Então, nós precisamos entender isso. Ninguém consegue enxergar o futuro de alguém a não ser um pai. Hein? Então, ele simplesmente está dizendo, como pai, eu sei o que está esperando por você no fim de todas as coisas e quero declarar isso, anunciar, trazer luz, trazer o destino profético de vocês. Somente um pai pode fazer isso. Hein? Por essa razão, então, a bênção do pai era a coisa mais importante para um filho, a ponto de brigarem por ela. Eu vou colocar aqui, como eu comecei a, a falar, porque eu falei aqui a questão do meu filho. Quantas vezes eu chegava e realmente eu era chato com ele. Ariel, vai tocar violão. Ariel, sai disso daqui, vai tocar violão. Ariel, vai tocar violão. E ele ficava bravo comigo. Muitas vezes meu filho ficou bravo, né? Bravo mesmo, irritado. Ah, pai, que não sei o quê. Ah, eu não quero esse negócio, aquela coisa também. Mas, gente, Deus já falou comigo que ele tem a porção dobrada do meu ministério. Então, peraí, eu preciso ativar isso nele. E eu ficava, filho, 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 larga esse negócio, filho, 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 filho. E muitas vezes ele ficou bravo. Mas olhando hoje, né, eu falei, cara, ele já está animado, ele odeia viajar. Aí ele foi para lá, falei, ó, semana que vem eu estou em tal lugar. Não, pai, a gente vai junto. Falei, olha, aqui começou a ativar, começou a ser, a moldar isso no coração dele. O que eu estou dizendo aqui é, quantas vezes você fica chateado com aqueles que estão cuidando de você, apontando coisas, cortando aresta, quebrando pontas, que isso dói, isso é chato, isso daí é ruim, irmão. Parece que as pessoas estão limitando você, mas na verdade é que muitas vezes essa pessoa está vendo o teu destino profético lá na frente, que você não está vendo. Eu vou dizer uma coisa, desde quando eu entrei na igreja, eu já recebi o meu chamado apostólico. Eu não entendia que era apostólico, mas o primeiro dia que eu pisei na igreja, sabe aquelas irmãzinhas de oração do coque? Veio chiando, que nem panela de pressão, falando uma língua que eu nem entendia. Eu era católico, roxo, apostólico, e veio falando os negócios lá, e eis que te digo, e vai que você vai para não sei na onde, você vai cuidar de muita gente, e aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, que diacho é isso? Né? Que diacho é isso? O que está acontecendo? Como diz o apóstolo José, o que está acontecendo? Né? E aquilo a gente vai vendo, e se eu tivesse obedecido mais os meus pais espirituais naquela época, eu falo que hoje eu teria ainda muito mais alcance, ou seja, eu tinha errado menos, eu tinha errado muito menos no meu ministério. E isso teria trago muito mais frutos mais rápido ainda. Mas não, né? Não, esse daí está querendo limitar o meu ministério, daqui está querendo limitar a minha vida, daqui está não sei o quê, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. E aí depois eu vou ver, rapaz, se eu tivesse prestado atenção, eu tinha evitado muito sofrimento na minha vida. E eu estou falando de coisas que veio acontecendo ao longo do tempo, que eu poderia ter aprendido mais rápido. Então, por isso eu volto de novo. Você realmente está andando de conformidade com a tua paternidade? Você consegue, nessa miscelância de estudos, de pastoreios, de vozes, realmente seguir uma direção? Você consegue, literalmente, ter uma direção exata de um pai,
nessa mistura de coisas que muitas vezes você ouve. Eu não sei se esse é o teu caso, mas você consegue ter uma direção exata de alguém, né? Você pode ouvir quem você quiser, querido, mas eu vou dizer, ouça, aprenda, mas pegue a pessoa que você determinou como pai, siga, dê ênfase nisso, siga os conselhos, siga as direções, porque às vezes ele está vendo algo que você não está vendo. Aquilo que eu vou colocar aqui, por exemplo, dentro do meu ministério, Comodoro, às vezes as pessoas me conhecem ainda como um jovem que eu comecei aqui. Deixa eu contar um testemunho. Eu já vim para cá dentro de um propósito, de um chamado. E aí eu lembro que eu trouxe um pessoal para cá. Meu irmão, me deu trabalho. Me deu muito trabalho. E essa turma que eu trouxe me deu um trabalho no sentido de imagem mesmo, né? As pessoas tinham um problema sério com coisa, eu nunca entrei nos problemas dele, mas só pelo fato de andar. E aí eu lembro que tinha aí meus 22 anos, então andava de bermudão, aquela coisa toda, né? Aquele tempo. Quem que lembra daquele tempo, daquelas bermudas na canela, aquela coisa, sei lá, passou na cabeça, eu acho que, de entrar nessa onda hippie, né? Porque eles eram assim. E aí eu fui naquela coisa toda. E isso, para uma cidade pequena, irmão, aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, quando falava isso daqui, né, o ministro de louvor, e eu já tinha essa visão pastoral, isso, assim, trazia descrédito. É isso daí? Né? Eu andava com uma turma que só eu que não via, mas todo mundo via, mas eu não. Porque eram meus amigos, que não sei o que, tal, conheci na cidade onde eu morava, né, fui tentar ajudar as pessoas. Aí depois você vai saber que um está envolvido com maconha, outro está envolvido com não sei das quantas, outro está envolvido. Aí você fala, meu Deus, né? Só eu que não sabia, né? Na ingenuidade. Mas tá lá, fazendo, não sei o que, papapá. E hoje, depois de 15 anos, ainda tem muita gente que me olha como aquele jovem de bermudão que andava na rua falando alto, né? Tipo assim, com a turma dos hippies, com aquela coisa toda. Ou seja, eu poderia ter evitado isso. Porque desde o começo eu ouvi a palavra profética de uma pessoa que disse que eu teria ministério. Então eu tenho que me comportar como tal. Eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro do texto de Efésios. Abre aí. Efésios 4. Quando o apóstolo Paulo fala dos ministérios. Efésios 4:11, o apóstolo fala dos ministérios. Mas antes disso, ele diz assim, no versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Olha o que ele está dizendo aqui. Irmão, ande de um modo digno do teu chamado. Você sabe que chamado que você tem. Então já ande como fosse, não é chamando, eu sou pastor, eu sou no seu apóstolo. Não, não. Mas ande de um modo que traga o respeito para isso. Já tratamos em outras aulas a respeito disso. Muitos na igreja, eu falo na igreja, têm chamado, até mesmo apostólico. Mas, meu irmão, eles causaram tanto problema na igreja, de contenda, de fofoca, de divisão, de ser chato, de ser uma pessoa encrenqueira, que mesmo que eles tenham chamado, ele já caiu em descrédito no ministério. Então, mesmo que ele foi ungido para isso depois, ele se consertou, mas, irmão, o ministério dele já não vai ser mais eficaz dentro dessa igreja. Por quê? Porque, um exemplo que eu dou, a pessoa não aguenta a língua, vive fofocando para todo mundo. Fofoca, 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 fofoca. Aí, depois de 5 anos dentro da igreja, fofocando a vida de todo mundo, ele descobre que foi chamado para libertador. Agora ele vai ser um libertador. Deixa eu te contar uma coisa. Quem vai contar a vida para essa pessoa? Ninguém. Meu irmão, você está doido.
Mas ele já está bom, ele já está consertado, mas, meu irmão, minha vida eu não conto para ele, não. Nem um pouquinho. Por quê? Porque a reputação da pessoa não é boa no ministério. Por isso que a gente fala, ande de modo digno. Ande de modo digno do teu chamado. Ande como já fosse. Você tem ministério, querido, se porte decentemente como você já fosse. Não no sentido de autoridade, mas no sentido de reputação. Você tem um chamado pastoral, querido, comece a ser confiável, uma pessoa acessível, uma pessoa que chame as outras pessoas, ou seja, que a tua vida seja uma pessoa que as pessoas já olhem e diz, cara, essa pessoa aqui é uma pessoa de respeito. Porque você já tem o teu chamado. Mas não, a pessoa sempre está nas confusão. Toda confusão na igreja, ela está no meio. Toda coisa na igreja, ela está no meio. Às vezes ela nem provocou, mas ela está no meio. Ou seja, o ministério dessa pessoa vai ser infrutífero. Mesmo depois, ela tem uma marca agora. E essa marca vai seguir essa pessoa. Até essa marca sair, meu irmão, demora muito tempo. Eu falo por mim. Né? Hoje vocês me conhecem de longe, hoje tem irmãos aqui de longe, né, que nos assistem, que tomam os nossos direcionamentos, que anda com a gente. Mas eu vou dizer, querido, aqui na minha cidade tem muita gente que não gosta de mim, nem um pouquinho. Né? Mas das coisas que eu fiz lá atrás, não um pecado, mas do modo que eu me comportava, do modo estúpido, do modo ruim, do modo que não transmitia isso que eu transmito hoje. Confiança, que eu transmito segurança. Mas antigamente eu não transmitia isso, eu transmitia realmente infantilidade. Então, isso marcou. Por isso que eu falo, se eu tivesse pego aquela palavra lá do começo da minha conversão e tocado isso como uma figura de uma autoridade que liberou sobre mim, muitas outras coisas hoje estaria diferente. Ou seja, havia uma credibilidade. Agora, depois de 10 anos que eu estou no apostólico, que as pessoas olham e falam, uau, né, cara, esse cara aqui tem uma palavra boa. Esse cara aqui ou seja, estou vendo na minha cidade, tem algo para passar. Mas, gente, já se passou praticamente 10 anos. Eu não precisava disso. Eu poderia ter isso daqui lá atrás. Por que eu tenho isso agora? Porque eu não ouvi de uma maneira correta a respeito do meu chamado. Então você precisa estar sempre pontuando isso. Ouça a voz de um pai. Deixe ele te circuncidar. Deixa ele realmente direcionar. Mesmo que o que ele está falando vai confrontar o que você pensa da tua vida, deixa, querido. Se você crê que você está ali por Deus, se essa paternidade é de Deus para você, deixa essa pessoa circuncidar o teu coração. Porque é na circuncisão que tem bênção. É nessa correção. Volto no começo desse texto. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, há transferência de bênção. Não é o fato de você estar com o Senhor, é o fato de você obedecer os mandamentos do Senhor. E assim também é a paternidade. Não é o fato de você ter um pai, é o fato de você andar de conformidade com os ensinos e as palavras desse pai. Bem? Por isso, cuidado com esse leque que você abre. Você está com um pai, mas você gosta do fulano, do ciclano, do Beltrano, do Beltrano. Não é gostar. Você gosta a ponto de estar sempre ouvindo. Você segue todos os direcionamentos. Tudo. E aí, meu irmão, você não sabe realmente quem você obedece. Porque quando o trem aperta, você corre para quem? Aí você pede ajuda para fulano, para ciclano, Beltrano, 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 ciclano. Tem 30 pessoas. E realmente, quem pode te dar uma direção? Às vezes ninguém. Às vezes você tem 15 pessoas que você entende como autoridade na tua vida, mas no fim, ninguém tem a espada da circuncisão que vai modelar o teu coração. E você não sabe de que herança você vai pegar. Amém? Você não sabe. Então, Gênesis 27 ao 29,
Diz assim, ele se chegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações te reverenciem. Se senhor do teu irmãos e filho da tua mãe se curve a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e abençoados que te abençoarem, segundo a bênção, te abençoar. Senhor abençoou. Senhor abençoou, né? Presta atenção aqui. Um negócio que eu acho bem interessante é que Esaú diz assim: vai caçar, traga uma comida bem gostosa, faça isso para mim, para que a minha alma deleite e eu te abençoe. Você entendeu essa parceria com a paternidade? Irmão, vai lá. Que o coração desse pai esteja satisfeito com você. Porque, meu irmão, isso daí arranca. Não é bajulação, não, irmãos. Não estou dizendo, vai lá e compra o pai. Não. Mas que o coração desse pai seja alegre com você. Esteja sempre satisfeito na tua vida. E aí, meu irmão, você vai ver que as bênçãos vão fluir de uma maneira espontânea. Essa pessoa sempre vai estar te abençoando. Quem tem filho sabe disso, né? O filho que obedece, o filho que está ali sempre. Meu irmão, você sempre abençoa. Os filhos que são rebeldes, aquela coisa, não é que o pai amaldiçoa, mas a bênção não sai. A bênção não sai. É difícil de você ficar abençoando uma pessoa rebelde. É difícil você ficar abençoando uma pessoa distante. É difícil você ficar abençoando as pessoas que não estão nem aí. É difícil. Assim, você está ali. Mas eu vou dizer uma coisa: aqueles que realmente estão sempre trazendo alegria ao coração do Pai, eles estão sempre debaixo desse ciclo de bênção. E assim é com o Senhor. Irmão, olha aqui que eu posso usar um texto para isso. Em Salmos, diz assim: satisfaça-se do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, fica feliz com Deus. À medida que você está feliz com Deus, você faz o coração de Deus feliz. E nisso, meu irmão, as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida de uma maneira extraordinária. Gênesis 27, 34. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Gênesis 27, 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tenha uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim. E levantando a voz, chorou. Veja que a bênção não é assim, eu te abençoo, e depois eu te abençoo também. Não, você vê que a bênção desse pai foi muito precisa. Ele transferiu tudo para Jacó. Depois falou, cara, não tem mais bênção para você. Eu já te coloquei como servo do teu irmão. Então, não tem como eu falar que você vai dominar o teu irmão. Porque agora ele vai te dominar, porque eu abençoei o teu irmão. Você vê a profundidade da bênção de um pai. Ele poderia falar, não, meu filho, vai lá, eu também te abençoo, também você vai ser senhor. Eu já declarei, isso que eu declarei, meu irmão, ele se torna um decreto no reino espiritual. O teu irmão vai te dominar. Já está estabelecido. Você vê a profundidade da bênção de um pai. Hein? A bênção de um pai é a atmosfera que o filho precisa para avançar e prosperar. Por isso, podemos ver que a figura do pai está sendo tirada do contexto dos dias de hoje. Por quê? Para que eles não andem em bênção, para que não tenha ninguém que o ative. Esteja debaixo da palavra de bênção de um pai físico e espiritual, e principalmente do teu pai eterno, né? Que é o Senhor. E tudo irá bem na tua vida. Hein? Que o Senhor te abençoe. Eu tenho que terminar, não ia tentar terminar essas lições de hoje, mas infelizmente eu tenho que fazer algo. Então, que o Senhor te abençoe. Revise essa semana, tarefa de casa. Revise quem você ouve. Quais são os ensinos que realmente ativam a tua vida. Veja quem você está dando ouvido. Sabe por quê, queridos? Porque eu vou dizer agora, não como puxão de orelha aqui, não. Mas eu vejo muitas vezes pessoas que estão nos seguindo, vamos dizer agora como filho,
E eu vejo essas pessoas ouvindo pessoas que realmente eu falo, irmão, essa pessoa não tem nada, vai te confundir e vai te fazer mal. Porque eu já atendi muita gente que estavam debaixo de uma opressão violenta pelos ensinos dessa pessoa. Com certeza. Eu, literalmente, falo, essa pessoa não está apta para ensinar. Para transferir, não. Pode ser até legal, mas não está apta para transferir, não. E dentro disso, eu continuo vendo a galera fluindo. Fluindo, fluindo, fluindo. Eu não posso fazer nada. A gente não pode impedir ninguém de fazer as coisas. De maneira nenhuma. Né? Mas então, cuidado, querido. Cuidado. Pensa mesmo quem é a pessoa que te ativa. Bem? O Eterno te abençoe. Beijo no coração. É nóis na fita. Shalom a todos.